Graça do Senhor esteja sobre a igreja, amém? É uma alegria e uma grande responsabilidade estar aqui, prestando culto ao Senhor, àquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e num dia tão especial como o Dia dos Pais. Eu agradeço a Deus pelo privilégio e pelo grande presente que Ele me deu de ser pai. Já vão se fazer aí 30 anos nessa caminhada, nessa missão. E é uma alegria, irmãos, ser pai. É uma alegria, é uma grande responsabilidade e é uma missão. Nesses 30 anos de caminhada aí, na condição de pai, muitas alegrias, com certeza cometi alguns erros, mas sou feliz pelas minhas duas filhas. Sou feliz porque o meu pai, aquele que me criou, ele me permitiu realizar esse sonho e ter duas meninas. Eu pedi a Deus que eu queria ter uma filha, e Ele me deu duas. Deus é bom demais, todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Texto em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6. Diz assim a palavra do Senhor: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É um dia especial. O Sidney falou aqui, nós nos reunimos essa manhã aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas hoje é um dia especial, um dia de homenagem aos pais, aqueles homens que desempenham um papel tão importante nas nossas vidas. Hoje é um dia de perfume diferente. Hoje é dia de presente. Hoje é dia de almoço especial. Hoje é dia de abraço especial. Hoje é dia de confraternizar papai e seus filhos. Que bom que nós temos esse privilégio, que bom que nós temos essa oportunidade. Aqueles que têm os seus papais longe, hoje é dia de fazer aquela ligação, ou aquele vídeo, né, ligação por vídeo com seu pai que está distante. Mas não pode faltar esse momento. Não podemos deixar de expressar aos nossos pais o amor que nós sentimos. As nossas homenagens devem ser em vida e não depois que morrem. Então não deixe hoje de homenagear o seu pai. Não deixe de demonstrar a ele o amor que você sente, o respeito, a admiração. Talvez você nunca tenha dito a ele que o ama. Talvez você nunca tenha dito da sua admiração por ele. Aproveite esse dia, aproveite esse momento. Nós hoje, nessa reflexão, nós vamos explorar alguns exemplos bíblicos de pais. Nós vamos falar de alguns homens que foram pais e que foram exemplo. Eu queria começar falando de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, um homem que era caracteristicamente um homem obediente a Deus. Abraão é um grande exemplo na Bíblia. Ele tem algumas características positivas. A primeira delas é que Abraão era um homem de fé. Todas as vezes que eu vejo a história de Abraão, ela está registrada em Gênesis, do capítulo 12 até o 25. São 13 capítulos falando sobre esse homem. Um homem que foi chamado de amigo de Deus. Um homem que tinha uma intimidade com Deus. Um homem que falava com Deus e que ouvia Deus falar.
Mas eu fico, quando eu leio os textos que falam sobre Abraão, eu fico intrigado com o despreendimento de Abraão, quando Deus o chama e diz assim: Abraão, sai da sua parentela, deixa a sua família, deixa todo mundo, sai aí do meio de todos e siga na direção que eu vou lhe mostrar. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia, ele só sabia que foi Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que mandou, e ele creu de olhos fechados. E eu fico analisando, imagina se eu recebesse de Deus hoje, se Cláudio sai do meio da sua parentela, deixa sua casa, deixa tudo para trás e vai para um lugar onde eu vou ainda lhe mostrar. Que difícil, irmãos. Que difícil. Nós somos tão apegados às coisas, não deveríamos ser, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Mas às vezes a impressão que nós temos é que nós vamos permanecer aqui eternamente, porque a gente se apega tanto às coisas da terra, enquanto a palavra de Deus nos orienta que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Mas Abraão, ele ouve aquela orientação de Deus e Abraão não titubeou. Abraão seguiu, obedecendo a Deus. Um homem de fé, um homem obediente, conhecido como o pai da fé, um homem que acredita em Deus, obedece às suas ordens, mesmo quando parecia impossível. Abraão, já na sua velhice, ele ouve de Deus que Deus ia dar um filho a ele. E as circunstâncias eram contrárias, a sua mulher é estéril, eles já estavam velhos. Eu fico imaginando, hoje eu tenho 60 anos e sou considerado já velho, né? Já tenho o cartãozinho de estacionamento, pastor, para parar na vaga de idoso. Imagina Abraão lá com seus 90 anos e ouve de Deus: olha, eu vou lhe dar um filho. Na nossa incredulidade, talvez, se fosse eu ou você, a gente não levaria muito em consideração. Como é que eu vou fazer um filho aos 90 anos? Mas Abraão creu, porque foi promessa de Deus para a vida dele. Abraão creu mesmo diante daquilo que parecia impossível. Mas Abraão entendeu que era impossível para ele, mas que não há nada impossível ao nosso Deus. E essa é uma verdade que nós devemos aprender esta manhã. Não existe nada impossível ao nosso Deus. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que todos digam que não é possível, mas Ele pode todas as coisas. E Abraão recebeu o seu Isaque. Eu não sei qual é o Isaque que você espera receber na sua vida, mas creia que Deus tem o seu Isaque preparado. E no tempo dele, você receberá, porque para ele não há impossível. Abraão creu e recebeu Isaque, cheio de alegria. Eu fico imaginando a alegria de Abraão. Quando a minha filha, Laís, foi nascer, eu estava lá todo empolgado, todo corajoso, quero assistir o parto. E na hora H dei uma tremedeira, meu irmão. Eu fiquei lá com a câmera para filmar e saiu tudo tremido. Eu fico imaginando Abraão, naquela idade, e recebeu o seu Isaque, que alegria. Como o seu coração deve ter exultado naquele dia. Porque esse é o Deus que pode todas as coisas. Abraão creu. Abraão também era um exemplo de generosidade. Abraão era conhecido porque era uma pessoa que sabia receber. Abraão recebeu 3 anjos, alimentou os anjos, abrigou-os. Era um homem que tinha um coração generoso. Ele era conhecido por ser um homem justo, obediente a Deus. Mas chegou um tempo que aquele Abraão, aquele presente maravilhoso que Deus lhe deu, o Senhor diz a ele assim: Abraão, me dá de volta
o seu Isaque. Acompanhe comigo o raciocínio. Imagina, depois de toda aquela felicidade de receber a minha filha, se Deus dissesse: Cláudio, agora você vai me dar essa filha de volta. Você vai sacrificar essa filha. E mais uma vez, irmãos, Abraão não duvidou em seu coração. Abraão seguiu com o seu filho. E no caminho o seu filho lhe pergunta: pai, eu estou vendo tudo preparado aí, mas o que vai ser sacrificado? E Abraão, com o coração cheio de fé, irmãos, ele diz assim: Deus proverá. Que lição que aquele homem estava ensinando ao seu filho. Que Deus é o Deus provedor. Deus é aquele que provê na minha e na sua família. Amém, irmãos? Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus estava no controle. Abraão não imaginava que ia aparecer um cordeiro lá, mas ele sabia de algo que estava no seu coração. Ele cria num Deus que pode todas as coisas, no Deus que é o Deus provedor. E Deus providenciou, Deus proveu. E ali Isaque aprendeu uma grande lição de fé. Deus é o Deus provedor. Foi para Abraão, é para mim e é para você. O segundo exemplo que eu queria trazer, irmãos, é o exemplo de Noé. Noé também obedeceu a Deus. A história de Noé está lá em Gênesis 6. Noé foi um homem considerado um homem justo, era um homem íntegro, um homem que andou com Deus em uma época que a humanidade estava totalmente corrompida. A corrupção era tão grande no tempo de Noé que Deus resolveu destruir tudo com o dilúvio. Mas em meio àquela geração totalmente corrompida e perversa, Deus encontrou um homem íntegro, um homem justo. E a palavra diz que Noé achou graça em Deus. Noé foi reconhecido por Deus como um homem justo. Nem tudo estava perdido. Deus encontrou um homem, Deus chama Noé, Deus dá a Noé uma missão, construir a arca. E Noé tinha uma característica, que era um homem justo, íntegro, e essa integridade de Noé era testemunhada por seus contemporâneos. Eles reconheciam em Noé um homem que tinha uma estreita comunhão com Deus. E a minha pergunta essa manhã: como você tem sido conhecido entre as pessoas da comunidade em que você vive? Como você é conhecido? As pessoas olham para você e enxergam um homem íntegro, enxergam em você um homem que tem comunhão com Deus, enxergam em você um homem que tem intimidade com Deus. Assim era Noé. Noé cria em Deus. Noé não acompanhou aquela onda de corrupção que existia nos seus dias. Noé andou com Deus e confiava nele, a despeito da incredulidade e do pecado que estava à sua volta. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus escolheu Noé para construir a arca e salvar a sua família. Deus deu a Noé a missão de salvar a sua família. Deus deu a você, pai, a missão de salvar a sua família, na condição de sacerdote do seu lar. Amém? Eu e você, pais, devemos ser sacerdotes em nosso lar. Nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos os princípios do Senhor. Essa é uma responsabilidade que não pode, não deve ser delegada, não pode ser terceirizada. É minha e sua responsabilidade. A missão de Noé não era apenas construir
uma arca. A missão de Noé era muito maior. A missão de Noé era salvar a sua família. E você, pai, assim como eu, temos do Senhor essa missão de salvar a nossa família. Apresentando o Senhor Jesus Cristo e por meio da cruz de Cristo, nós e nossa família alcançamos a salvação, a vida eterna. Noé cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Noé recebeu aquela tarefa sobre-humana para realizar, mas ele não fez aquilo sozinho, ele teve ajuda divina. Deus esteve com Noé durante cada etapa da construção daquela arca. Noé perseverou, mesmo ouvindo que era louco, que era maluco, que aquilo que ele estava fazendo era loucura. E quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, construindo a nossa arca, nós não ouvimos isso? Você é louco, você é antiquado, isso não existe. Lá na nossa casa, quando as meninas estavam com namorados e a gente ia sair, eu dizia, olha, eu e sua mãe vamos sair, vocês não podem ficar em casa sozinhos. Que besteira, meu pai, que falta de confiança. E eu via de meus irmãos e de algumas pessoas, cara, isso é besteira, não tem nada a ver. Muitas vezes nós vamos ouvir isso. Assim como Noé ouviu as críticas pela forma como ele estava conduzindo a construção daquela arca, nós também muitas vezes, por seguirmos os princípios bíblicos, nós vamos ouvir críticas. Você é antiquado, isso não existe mais. Você está vivendo num outro mundo, numa outra realidade. É verdade. Eu vivo numa outra realidade. Eu vivo na realidade do Senhor. Amém? É isso que importa, queridos. Independente das críticas, Noé seguiu firme no propósito de obedecer a Deus, construindo a arca para salvar a sua família. Eu e você, independente das críticas, precisamos permanecer, perseverar no ensino da palavra para que os nossos filhos, para que a nossa família seja salva. Não preste atenção nas críticas. Cumpra a missão que Deus lhe deu. Essa é a vontade de Deus. Os pais podem ensinar a seus filhos sobre a importância de viver uma vida íntegra e obediente a Deus, assim como fez Noé. Mesmo que isso signifique, queridos, remar contra a maré. Porque os ensinos bíblicos, os princípios bíblicos, vão na contramão do que é ensinado no mundo. Mas não se preocupe, você vai dar as suas braçadas contra a maré, mas você não estará nadando nas suas forças. É na força do Senhor. Ele vai adiante. Ele será a nossa retaguarda. Ele nos dará sabedoria. Ele nos dará a palavra certa. Persevere em construir a arca para salvar a sua família, assim como fez Noé. Mas ainda temos um outro exemplo, o exemplo do Jó. Jó também era um homem conhecido, um homem muito rico, íntegro, se desviava do mal, era um gentil da terra de Uz. O seu país era cheio de idolatria, os seus compatriotas adoravam a muitos deuses, mas Jó é apresentado como um homem inculpável e temente a Deus, que observava as leis da moralidade, da espiritualidade. Jó também era um homem próspero, era um homem muito conhecido, e Jó era um homem feliz. Você é feliz, meu irmão? Você é feliz? Se você tem Jesus Cristo no seu coração, não tem como não ser feliz. Há uma música, um corinho do tempo que eu era adolescente que diz assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, se Cristo vive em mim, não há espaço para tristeza, e sim para alegria, e sim para transbordar de alegria. Porque Jesus vive em mim. Eu preciso ser alegre. A alegria do Senhor é a nossa força.
Jó era um homem feliz. Jó era um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu ouvi dizer que o pastor Flávio está nessa pegada aí. Vai chegar lá. A família de Jó se caracterizava por uma harmonia fraterna entre eles. Eles costumavam se reunir para as celebrações, comemorar os aniversários. Cada filho de Jó já morava na sua própria casa, mas era costume deles se reunirem para celebrar juntos. Essa harmonia, esse amor, esse carinho, esse convívio, isso foi ensinado pelo seu pai. Jó cuidava do bem-estar dos seus filhos. Jó investia tempo de qualidade na vida dos seus filhos. E a minha pergunta para você hoje, pai: você tem investido tempo de qualidade no convívio com seus filhos? Ou você é envolvido de forma que não sobra tempo para o seu filho? Os afazeres do dia a dia, as suas obrigações, a sua vida profissional, o seu ministério, tem roubado o tempo de convívio com a sua família. Você tem negligenciado essa riqueza que é conviver, estar junto, conversar, dividir coisas com seus filhos. Nenhum sucesso, irmãos, presta bem atenção nisso. Nenhum sucesso, profissional ou ministerial, vale a pena se for por meio do sacrifício da sua convivência com seus filhos e com a sua família. Nenhum sucesso compensa. Eu ouvi de um colega de trabalho uma vez, eu estava fazendo um concurso público interno na Caixa para ser auditor. E esse colega me chamou e disse assim: Cláudio, posso te dar um conselho? Não faça não. Você tem 2 filhas pequenas, as meninas eram pequenininhas, e você não vai vê-las crescer. E eu sou grato a Deus pelo conselho daquele homem, pastor Paulo Silva, marido da irmã Raquel. Ele me disse: olha, ele era auditor, já há muito tempo na Caixa. Ele disse: não faça não, deixe para lá. Eu já estava aprovado, faltava só a última etapa. E a palavra do pastor Paulo ali naquele dia, querido amigo, usado por Deus para me aconselhar, me fez desistir de ser auditor. Eu abri mão de um direcionamento da carreira para que eu pudesse ter tempo e investir tempo de qualidade com a minha família, com minhas filhas. E, queridos, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Jó investia tempo de qualidade na vida dos seus filhos. Jó realizava cerimônias religiosas de purificação e sacrifício para o caso dos seus filhos pecarem. Jó se preocupava com o bem-estar espiritual da sua família. Jó era efetivamente um sacerdote no seu lar. Eu posso dizer que Jó foi um bom exemplo de pai. Quero ainda trazer o exemplo do pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, o José. Exemplo de cuidado e de amor. Em Mateus 2, traz a narrativa do convívio de José. José protege Jesus quando foge para o Egito. Quando o rei Herodes procurava matar Jesus, um anjo do Senhor aparece a José em sonho e instrui José a fugir dali com a sua mulher e com o seu filho. E José prontamente ouviu a voz do Senhor e fugiu com sua mulher e com seu filho. Passado um tempo, após a morte de Herodes, o anjo novamente aparece a José em sonho, e instruindo-o a retornar a Israel com sua família, e ele retorna a Nazaré.
Lemos ali que José foi morar na cidade de Nazaré, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria chamado o Nazareno. O cuidado de José em obedecer os princípios do Senhor, para cuidar da sua família, para proteger a sua família. Lucas 2, 41 a 51, tem a narrativa do episódio em que Jesus some da presença dos seus pais. Eles estavam retornando. E Jesus, lá em Jerusalém, após a celebração da Páscoa, eu fico imaginando que deveria ser uma grande multidão, e as crianças normalmente ficavam todas juntas brincando, e José e Maria entenderam que Jesus estava lá junto com as crianças e seguiram o caminho. E mais na frente eles se deram conta e foram procurar se certificar que Jesus estava ali, e eles percebem que Jesus não estava. E José volta a Jerusalém, e ele não descansou enquanto não encontrou o seu filho. E ele vai encontrar Jesus no templo. Isso demonstra o cuidado de José com o seu filho, a aflição que eles sentiram quando perceberam que Jesus não estava entre eles, e eles vão encontrá-lo falando no templo. José se preocupava com o bem-estar do seu filho Jesus. Ensino e formação. José era o responsável pelo ensino. Tradição do povo judeu é que o pai tinha a responsabilidade de ensinar a palavra para os seus filhos, sobretudo os filhos do sexo masculino. Então era uma obrigação de José na condição de pai, e José ensinou, José ajudou na formação de Jesus. Embora a Bíblia não nos traga detalhes específicos sobre o ensino de José, podemos inferir que ele desempenhou um papel importante na formação de Jesus, inclusive ensinando a sua profissão. José era carpinteiro, e também isso era comum naquele tempo. O pai ensinava a sua profissão ao seu filho. Então Jesus foi ensinado por José, e com certeza ele aprendeu também com seus pais sobre os princípios da fé e da obediência a Deus. José assumiu a responsabilidade de ser o pai terreno de Jesus, mesmo sabendo que ele era o filho de Deus. Primeiro mostra o caráter de José, quando ele percebe que sua noiva estava grávida e ele não havia coabitado com ela. E a palavra diz que ele resolveu sair sem denegrir a imagem de Maria. E depois ele vai ouvir a orientação do anjo, dizendo que era obra do Espírito Santo. Querido, José foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. E com certeza não foi por acaso, porque com Deus não existe acaso. E eu queria dizer para você essa manhã, você foi escolhido para ser pai do seu filho ou da sua filha, não por acaso, mas foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. José foi um homem íntegro, amoroso, era também um exemplo de pai temente a Deus, um homem justo, e com certeza influenciou o seu filho Jesus. E o último pai que eu queria trazer aqui, todos também conhecem a história, o pai do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está lá em Lucas 15, de 11 a 32. É também conhecida como a parábola do filho perdido. É uma das mais conhecidas e impactantes que foi ensinada por Jesus. Aquele jovem, ele decide sair e conhecer o que o mundo tinha para lhe mostrar. Ele queria experimentar, ele queria ser independente, ele não queria mais estar sobre a presença do seu pai, sobre o domínio do seu pai, ele não queria mais obedecer, ele queria ser dono do seu próprio nariz. E ele vai pedir ao pai que dê a sua parte na herança. E aquele pai, naquele momento, ele poderia ter entendido aquilo como assim, meu filho quer que eu morra, porque já quer a herança. Não importa se eu esteja vivo ou morto, ele só quer a herança. Aquele pai poderia ter fechado o coração.
aquele pai poderia ter negado, aquele pai poderia ter dado uma sonora regulagem. Talvez se fosse eu, ia dar uma bela regulagem nas minhas filhas. Vai trabalhar para ter as suas coisas. Mas aquele homem cheio de amor no coração, ele foi generoso, ele amou aquele filho, mesmo aquele filho tendo aquela atitude irresponsável, desrespeitosa, o seu pai não lhe negou o pedido, dividiu os seus bens e lhe deu a sua parte. Aquele pai estava disposto a perdoar e a acolher seu filho de volta, não importando as escolhas que ele estava fazendo naquele momento. Uma outra característica daquele pai é a paciência. Aquele pai aguardou pacientemente o retorno do seu filho. Eu fico imaginando quantas vezes aquele pai saiu à porta e ficava olhando a rua na esperança de um dia ver aquele filho voltando. Quantas noites que ele levantou na madrugada e foi no quarto do seu filho para... Quem sabe ele tinha voltado, estava ali. Paciência daquele pai era uma característica. É uma característica refletida por Deus na vida daquele homem. Aquele homem estava ali esperançoso da volta do seu filho, assim como Deus está sempre de braços abertos, esperando que o filho pródigo volte. Eu já fui filho pródigo um dia. Eu já decidi escolher meu próprio caminho, seguir a minha vida, experimentar o que o mundo tinha para me oferecer. Mas eu pude contemplar o meu Pai do céu de braços abertos a me receber de volta com um amor incondicional. E aquele filho, depois de passar por tudo que passou, depois de perder todos os seus recursos, depois de ser humilhado, depois de comer a ração de porcos, ele se lembra que os empregados do pai dele viviam melhor do que ele estava vivendo. E ele pensa com ele: eu vou voltar, eu vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, não sou digno de ser seu filho. E ele volta para casa. E a outra característica que eu queria chamar a atenção é a prontidão para perdoar daquele pai. Quando o filho pródigo finalmente reconheceu seus erros, se arrepende de suas ações, decide voltar para casa, decide confessar ao seu pai que havia pecado. Oh, queridos, quantas vezes aquele pai esperou por aquele momento. Aquele pai, ao ver de longe o seu filho chegando, o seu coração começa a acelerar. Ele começa a exultar. Acho que ele apertava os olhos sem acreditar no que ele estava vendo. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Isso retrata aquele pai ali feliz, ansioso, e ele não esperou que o filho chegasse a ele. Ele correu ao encontro do seu filho e ele o abraçou ternamente. Que amor maravilhoso! Que amor incondicional. Amor perdoador, queridos. Amor que não levou em conta os erros, que não jogou na cara. Ele simplesmente amou o seu filho, ele simplesmente abraçou. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele não lança em rosto, ele somente lhe abraça, lhe recebe, lhe acalenta, lhe dá carinho. Porque o amor de Deus por mim e por você é um amor incondicional, é um amor incompreensível. Nós não temos capacidade de entender o tamanho do amor de Deus por nós. E essa passagem retrata esse amor de Deus. Um pai pronto a perdoar. O pai que, ao ver o seu filho de longe, corre para abraçá-lo. Perdão incondicional para aqueles que voltam para ele em arrependimento. E a sequência ali é uma sequência de restauração, de celebração.
Ao receber seu filho de volta, o pai não apenas o perdoou, mas também ordenou que fossem lhe dadas novas roupas. Simbolizava a restauração da família. Além disso, o pai ordenou que matasse um novilho cevado para celebrar. Essa celebração vai destacar a alegria de Deus quando um pecador se arrepende e volta à sua presença. O coração de Deus se alegra quando um filho volta arrependido. Mas aquele pai demonstra amor não só pelo filho que estava perdido. Ele vai demonstrar amor pelo outro filho. A parábola vai dizer que aquele pai amou os dois filhos, tanto o que se desviou quanto o que permaneceu em casa. E ele vai mostrar seu amor ao filho mais velho ao explicar: filho, todas as coisas que eu tenho pertencem a você. Isso vai ressaltar o cuidado e a preocupação que aquele pai tinha pelos dois filhos, porque muitas vezes parece que o amor é só para o filho que se perdeu e que voltou. Mas aquele pai, ele amava os seus dois filhos, ele cuidava dos seus dois filhos, e ele era um exemplo para os dois filhos. Vemos aqui a responsabilidade dos pais em ensinar aos seus filhos o caminho. É importante enfatizar que o pai precisa ensinar os princípios bíblicos a seus filhos. Eles precisam ser os primeiros mestres na fé de seus filhos e que isso tenha um impacto duradouro na vida espiritual dos seus filhos. O pai precisa aprender o que nos ensina o texto que nós lemos no início, Deuteronômio 6, 7. Primeiro você precisa ter a palavra no seu coração. A partir daí você vai ter condição de inculcar essa palavra na mente dos seus filhos. Mas é fundamental que tenhamos a palavra em nosso coração. E a forma de termos a palavra no nosso coração é refletirmos de dia e de noite nessa palavra. É mergulharmos completamente na reflexão e no estudo da palavra, para que ela esteja na nossa mente e no nosso coração. Aí sim nós teremos condições de inculcar essa palavra na mente e no coração dos nossos filhos. Ensinar de forma constante. A Bíblia nos exorta a ensinar os nossos filhos de forma diligente. Deuteronômio 11, 19 diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Então, ensinar a palavra de Deus deve ser uma atividade constante, diária, na vida de cada pai. Responder às perguntas dos seus filhos, tirar as suas dúvidas. À medida que as crianças crescem, elas podem ter perguntas sobre a fé e sobre a Bíblia. E você precisa buscar na palavra as respostas. A pergunta mais difícil que eu ouvi de minha filha, ela sempre foi uma garota de muita fé, e orava, e coisas aconteciam. E era uma criança. Eu lembro que estávamos na casa de minha irmã, ela tinha um caroço nas costas, ia fazer uma cirurgia. E aí a minha filha, a Laís, começou a orar, e todos os dias ela passava a mão nas costas da tia. E quando chegou a próxima data da cirurgia, quando ela chegou no médico, o médico disse: olha, não tem mais nada. Deus é o Deus que cura, irmãos. Ela foi usada ali naquele processo de cura da tia. E ela tinha as experiências dela com Deus, mesmo pequenininha. E nós tínhamos uma sobrinha acometida de uma doença grave. E ela começou a orar pela prima. A prima tinha 19 anos. A menina tinha lúpus. E com 19 anos ela faleceu. E nós estávamos saindo de férias. Tivemos o sepultamento. No dia seguinte nós viajamos, fomos a Fortaleza. E lá visitamos a primeira igreja. Era o meu amigo querido, saudoso, pastor Elias Teodoro, com quem a gente tinha convivido um bom tempo lá em Salvador. E lá, quando chegamos lá na igreja no domingo, teria, a partir da segunda, uma semana de atividades para crianças. E aí elas se animaram e foram. E lá na segunda-feira nós deixamos, quando fomos buscar à tarde, o professor lá me chamou, a mim e a Núbia de lado, falou assim: olha, vocês vão precisar conversar com sua filha. O que houve?
Nós perguntamos aqui às crianças se elas queriam perguntar alguma coisa a Deus. E ela fez a seguinte pergunta: por que que eu orei e ainda assim a minha prima morreu? Ele assim, ficou difícil para a gente. E eu tive que responder, eu tive que buscar no Senhor a orientação para responder que os propósitos de Deus são eternos, são soberanos, e que Ele sabe todas as coisas, o porquê e o para quê. Você precisa responder aos questionamentos dos seus filhos, você precisa orientá-los de acordo com o que a palavra de Deus nos traz. Não deixe sem resposta. Queridos, interessante, a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Ser pai não é uma tarefa fácil. Com certeza eu cometi erros. Com certeza em alguns momentos minhas filhas ficaram com raiva de mim. Algumas vezes eu posso ter exagerado no castigo. Laís disse que eu era muito severo. Ela lembra, eu não lembro. Ela disse que eu deixei ela 1 ano de castigo sem assistir televisão. Eu não lembro disso, mas ela não esqueceu. Sabe, queridos, mas ainda assim, eu não poderia me omitir da minha responsabilidade como pai. O errar na caminhada faz parte da nossa humanidade. Mas nós precisamos ter humildade suficiente para reconhecer o erro diante dos nossos filhos. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de grandeza. Então, se você errou com seu filho ou com sua filha, ainda há tempo de pedir perdão. Quantas famílias, filhos e pais não se falam? Já conheci diversas pessoas que carregam consigo um ódio mortal do seu pai. E isso traz para as suas vidas algumas consequências terríveis, porque a falta de perdão causa doenças físicas, até câncer. E tem pessoas que não abrem mão desse ódio. Talvez na sua caminhada com seu pai, você tenha tido algum problema, algum motivo. Talvez ele tenha cometido algum excesso. Talvez tenha lhe machucado. Talvez tenha lhe batido de forma exagerada. Talvez tenha lhe machucado com palavras que destruíram sua autoestima. Talvez ele tenha com palavras destruído os seus sonhos. Ainda há tempo de liberar perdão. Abra mão desse sentimento, desse ressentimento, que tanto tem feito mal à sua vida. A falta de perdão, irmãos, é como você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Vai fazer mal a você. Seu pai não é perfeito, eu não era perfeito. Ele pode ter cometido erros com você, mas eu te convido nessa manhã a liberar perdão. Aproveite o Dia dos Pais, dê um abraço em seu pai. Diga que o ama. Quebre essa corrente. Quebre esse ressentimento, quebre essa falta de perdão. Exerça o amor. Olhe para o seu pai como Jesus olha para você. Olha para seu pai com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, com olhar de amor. Abra mão da sua razão, abra mão do seu ressentimento. Exerça esse amor que o Senhor nos ensina a cada dia, queridos. Seu pai pode não ser um super-herói, mas com certeza ele tentou acertar, mesmo errando. A palavra de Deus diz aos filhos: honra a teus pais e a tua mãe. A palavra diz assim: honra teu pai e a tua mãe se ele for bom. É isso, Sidney? Sabe? Não tem condição, irmão. A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. Independente se ele foi bom ou ruim com você, honra teu pai e a tua mãe. E o convite nessa manhã a você, filho, exerça a honra a seu pai e a sua mãe em obediência à palavra.
É o princípio que rege as nossas vidas, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, é mandamento, honra teu pai e tua mãe. E amar faz parte do honrar. Obedecer faz parte do honrar. Respeitar faz parte do honrar. E perdoar faz parte do honrar. Também uma palavra aos pais. Talvez você tenha ressentimento com seu filho, por algum desrespeito, por alguma palavra, por uma atitude de ingratidão, e você se sentiu machucado. Eu queria também lhe convidar nessa manhã. Olha para seu filho, para sua filha, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. Libera perdão. O Senhor quer curar relacionamentos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor quer curar relacionamentos. O Senhor quer restaurar famílias. O Senhor quer fazer famílias como a família de Jó. Família feliz, família unida, família em que prevalece a harmonia. Permita que Deus restaure o relacionamento na sua família nessa manhã, no nome de Jesus. Dobre sua fronte nesse momento. Eu queria que cada pessoa, pai, mãe, filho, colocasse a sua família agora diante do Senhor. O seu relacionamento, o ambiente da sua casa, do seu lar, coloca diante de Deus. E se identificar alguma área em que há necessidade da liberação do perdão, libere esse perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Peça a direção do Senhor. Ele quer restaurar seu lar, a sua casa, a sua família nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor falou conosco esta manhã. Pai, que a Tua palavra ela possa frutificar nos nossos corações. Pai, para a edificação da igreja, para a edificação das famílias. Ó Deus, nós te pedimos nesse momento que haja cura neste lugar, Senhor, no nome de Jesus. Que relacionamentos agora sejam restaurados pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, porque nós cometemos erros, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cumprir a missão dada por Ti, para sermos pais segundo o Teu coração, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, perseverar na construção da nossa arca para salvar a nossa família. Pai, que nós possamos perseverar na busca da harmonia dentro dos nossos lares, como fazia Jó. Que nós sejamos sacerdotes dentro dos nossos lares. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Que nós possamos pedir perdão, Senhor. Ó Deus, que nós possamos perdoar, Senhor. Ó Deus. Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas nessa manhã. Nos dá discernimento, Senhor. Traz à nossa memória aquilo que tem machucado o nosso coração, Senhor. Pai, e agora faz uma cirurgia espiritual e arranca toda semente de ressentimento no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, que nós possamos limpar essa nossa casa espiritual. Que nós possamos esvaziar, Senhor, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Para que nós possamos ser pais, filhos, mães, que seguem os Teus princípios. Dá-nos famílias harmoniosas no nome de Jesus. Quebranta os nossos corações nessa manhã, Senhor. Faz um grande concerto conosco, Pai. Age em nossas vidas. Nos dá sabedoria, Senhor, no convívio familiar. Nos dá famílias saradas, sadias, Pai, para que nós possamos ter igrejas saradas e sadias, no nome de Jesus.